Olá, tudo bom? Meu nome é Érica Thiago, estou aqui novamente para falar com o oitavo ano. Sou professora de História da Rede Força Máxima e hoje a gente vai continuar o assunto sobre Revolução Industrial, ok? Como eu já havia dito na aula anterior, Revolução Industrial é o momento que nós temos a indústria vai ocorrer na Inglaterra, se transformando, fortalecendo e sendo, né, a principal fonte de produção de mercadorias. Tá? A indústria vai substituir e vai ter uma parte importantíssima no PIB inglês. As fontes da riqueza, a gente vai ter a diminuição do campo como principal fonte da riqueza e o fortalecimento da atividade industrial. A gente viu, né, na aula anterior que essa revolução acontece inicialmente na Inglaterra. Nós veremos ao longo do ano que nós teremos outras revoluções acontecendo, outros momentos dessa indústria em outras regiões, com novas tecnologias, mas essa primeira revolução industrial ela acontece na Inglaterra, principalmente nas grandes cidades, né, focando em Londres, que é a capital, e nós vamos ver uma transformação. A Inglaterra ela vai se transformar de uma Inglaterra rural para uma Inglaterra urbana industrializada. Bem, na aula anterior eu expliquei todo o processo, né, os fatores que levaram a Inglaterra a ser pioneira nessa revolução industrial. Hoje a gente vai falar de consequências, das principais consequências que essa revolução vai trazer. Na aula anterior eu falei sobre a produção ao longo da história, falamos de artesanato, manufatura e maquinofatura. Hoje nós vamos falar sobre as consequências dessa revolução, o que ela muda na economia, na sociedade, ok? Vamos lá? Vamos para facilitar os nossos estudos? Aquele slidezinho, né, para facilitar para a gente enxergar, porque eu só falando dificulta. Vocês me ouvindo e conseguindo ler o que eu estou falando, eu acho que dá uma facilitada para vocês, ok? Eu falei, né, não lembro se eu falei na última aula. Então, o que acontece? Nosso link de comunicação. Se alguém tiver alguma dúvida no que eu estou falando, me adiciona no Instagram, Érica Thiago, tá? Com TH. E pode me perguntar lá, tá, gente? Eu não tenho Facebook, não tenho. A minha rede social de comunicação é o Instagram. Então, se vocês quiserem me adicionar no Instagram para poder me fazer perguntas, você que é da nossa rede, alguns aqui já tem, né? Eu dou aula em algumas unidades, dou aula em São Gonçalo, dou aula em Vilar dos Teles, dou aula em Nova Iguaçu. São João me conhece porque eu fui professora de vocês há um tempo, né? Então, com vocês a gente já tem um link de comunicação, mas para a galera que não me conhece, que são de outras unidades, me adiciona no Instagram. Pode me perguntar lá no Instagram que eu respondo alguma coisa, ou até críticas, tá, gente? Às vezes vocês, professora, você falou isso muito rápido, fala devagar, você falou isso, eu não entendi, explica de novo. Eu mando um áudio. Ah, eu acho que com áudio é melhor do que escrever. Eu mando um áudio te explicando a sua dúvida. Pode me adicionar no Instagram sem problema nenhum. Assim que possível, tá? Eu vou tirando as dúvidas de vocês, vou respondendo as dúvidas de vocês. E acompanhe as aulas ao vivo, tá? Eu vou estar presente nas aulas ao vivo, vou acompanhar as aulas ao vivo para tirar dúvidas também. Então, por favor, gente, vamos assistir as aulas ao vivo. É importante, é o seu momento de tirar dúvida, é o seu momento de fazer exercício. Tá bom? Então, assiste a aula e assiste a aula ao vivo. Uma coisa complementa a outra, ok? Fechado? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui nosso PowerPoint. Foi? Não foi? Não foi. Calma aí, gente. Isso, eu estou em processo. Deixa eu aumentar a minha imagem. Para ficar maiorzinha, né? Que assim já é mais escuro. Isso. Tá, ficou bom. Então, gente, vamos continuar falando, na verdade, de Revolução Industrial, só que nós vamos falar de consequências econômicas e sociais.
tá? Nós vamos falar da consequência daquilo que a gente já viu que aconteceu na Inglaterra e nós vamos falar das consequências, tá? Para a economia e vamos falar das consequências para a sociedade. O que muda na sociedade? O que acontece que vai mudar, né? Toda ação gera uma consequência. A gente vai entender hoje o que mudou depois da Revolução Industrial. Se eu estou falando que ela é tão importante, eu preciso apresentar quais as consequências dela. O que ela mudou para ela ser tão importante. A gente vai ver que mudou coisa pra caramba. Vamos lá? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Para não ficar na frente. Tá? Mas eu vou ler para vocês. Tá? Voltando. Vamos lá. Bem, vamos começar pelas econômicas, tá? Vamos falar inicialmente das consequências econômicas. Transformação no setor de produção, da produção. Nós temos o aumento da produção de coisas. Vamos só pensar aqui comigo. Vocês concordam comigo que uma fábrica consegue produzir uma quantidade de coisas maior do que um trabalho artesanal? Não concordam? Vamos lá, então. Vocês concordam comigo que uma fábrica de roupa produz mais roupa, né? Produz uma maior quantidade de roupa do que uma costureira que trabalha de forma artesanal em casa, costurando ou fazendo lá o tricô sozinha? Você concorda que uma indústria... Por quê? Né? Por que isso vai acontecer? Com o aumento das máquinas, as máquinas elas vão assumir um papel importante, elas vão aumentar a produção, elas vão dar mais agilidade a essa produção. A máquina não fica cansada, a máquina até tem um momento, né, dependendo do maquinário, se você usar em excesso, né, ele pode pifar alguma coisa, mas é claro que a durabilidade, a força de uma máquina de trabalhar longas horas é maior do que o corpo humano. É isso? E ela faz um trabalho muito mais rápido. Então, nós temos um aumento da produção. A indústria, a máquina, ela possibilita que aumente a produção, né? A gente tem um aumento da produção de coisas, ok? Se uma pessoa... eu preciso que alguém faça um móvel para mim. Eu quero uma produção artesanal. Vou lá no carpinteiro, que mora na minha rua, para ele fazer um móvel. Ele vai demorar muito mais tempo para fazer esse móvel, para me entregar esse móvel, do que uma fábrica. Quantos móveis a fábrica não faz por dia? As máquinas, elas trabalham de forma muito mais rápida, né? Então, uma fábrica produz uma quantidade muito maior de mercadorias em um tempo muito menor, ok? Então, nós temos o aumento da produção. E o aumento da produção faz com que o preço caia, tá? A gente tem uma redução do preço dessa mercadoria também. Nós temos a divisão do trabalho. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês que mostra claramente isso para a gente. São trabalhadores dentro de uma fábrica, ok? E você observa que cada trabalhador ocupa um lugar. Ó, vou com o mouse aqui, tá vendo? Um lugar, né? Então, nós temos a divisão do trabalho. Esse trabalhador aqui, que é o que está na frente, que eu estou passando o mouse em cima, ele é responsável por fazer isso aqui. Ele não vai fazer outras coisas, tá? Ele vai ficar aqui e o trabalho dele é isso aqui, tá? Se você pegar o carpinteiro ele corta, ele lixa, ele mede lá o móvel para fazer o móvel do tamanho correto, certo? Ele monta esse móvel. Olha como ele tem várias funções diferentes. Já que o trabalhador não. Nós temos o trabalho dividido, tá? Cada indivíduo ocupa um lugar na produção. Ok? Sim? Outra consequência. Transformação no comércio. Deixa eu diminuir só a minha imagem para vocês lerem. Deixa eu substituir aqui e dar uma diminuída. Eu vou ler também, tá? Divisão no setor do comércio. Nós temos a Divisão Internacional do Trabalho. O que vai ser essa Divisão Internacional do Trabalho? Nós temos
Vamos lá. A Europa, né, a Inglaterra, vamos usar a Inglaterra como exemplo, porque a gente está falando dela, a primeira Revolução Industrial. Ela tem a indústria. Ela vai em outros países, busca matéria-prima, leva para a Inglaterra. Na Inglaterra, ela transforma essa matéria-prima em produtos industrializados. Vamos lá para a gente ser bem específico, para vocês entenderem essa matéria-prima e depois o que vira produtos industrializados. Vocês são 8º ano, né? Então, assim, às vezes vocês não tiveram contato ainda. O ensino médio, ele já estudou isso, então ele já tem um pré-conhecimento sobre o assunto. Todo mundo aqui sabe que é matéria-prima, vocês aprendem em geografia, certo? Aí vamos lá. Eu vou lá na África e exploro a madeira, ok? Sim? Vai lá na África e explora a madeira. A madeira é a matéria-prima. Concordam comigo? Vocês aprenderam isso? A madeira é a matéria-prima. Aí vai lá e explora na África essa matéria-prima. Leva essa matéria-prima para lá para a Inglaterra. Lá, nas indústrias inglesas, essa madeira se transforma em móveis. Sim? Foi? Se transforma em móveis. E esse produto, depois de ele ser industrializado, por exemplo, ele volta para a África para ser vendido e ser consumido na África. Foi? Foi, né? Nem é tão difícil assim. Ok? Redução dos preços de produtos. A gente falou isso na outra aula. Nós temos agora os produtos se tornando mais acessível, tá? Com preços menores. Os produtos industrializados, os preços são menores, se tornam mais acessíveis. Você tem uma redução no preço do produto, tá? Um produto artesanal, ele tem um custo maior, ele gera um custo maior. O produto industrializado, ele se torna mais acessível, com preço menor, ok? Sim? E nós temos a consolidação do sistema capitalista. E aí? Eu sei que no 7º ano vocês têm uma matéria lá sobre capitalismo, explicando um módulo, inclusive, falando sobre capitalismo. Mas tem muito tempo, né? Vamos voltar lá então. Capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta em forma de bens, propriedades, coisas que vocês têm, de valor, que tenha valor, e capital, dinheiro, ok? Então, esse é o sistema capitalista, onde você tem o predomínio da propriedade privada e da busca constante pelo lucro e a acumulação de capital. Então, o lucro nesse sistema é o que tem que ser almejado, é o que se busca, tá? Você buscar o lucro sempre, tá bom? Esse sistema é o sistema capitalista, onde a busca pelo lucro, ela é constante, certo? Foi? Deixa eu aumentar a minha imagem de novo. E nós temos a transformação no setor de consumo. Você tem um aumento do consumismo, até por uma questão da redução de preço, né, gente? A gente tem a redução de preço que facilita para que grupos tenham acesso a consumir produtos que antes não se tinha, porque o custo desses produtos eram altos, tá? Então, a transformação no setor de consumo também vai ser um fator importante de transformação quando a gente fala de parte econômica desse sistema. Tá bom? Consequências sociais. Urbanização. Nós temos um crescimento urbano, que já é um processo desde os cercamentos, quando a gente fala de Inglaterra. Esse crescimento urbano, ele existe e a gente tem uma potencialização dele com a industrialização, com a Revolução Industrial. Vamos lá, gente, rapidinho. O cara que trabalha na indústria, certo? Tem uma fábrica, uma indústria, uma área industrializada, e as pessoas vão viver onde? A 3 horas da onde ele vai trabalhar? Não. O crescimento dessa indústria faz com que no entorno dessa indústria, tá?
nós temos um crescimento urbano, porque o trabalhador ele quer ficar próximo ao trabalho. O quanto menos tempo ele conseguir chegar ao trabalho. A gente está falando de muitas horas de trabalho, tá? Então, estar perto do seu local de trabalho é importante. Então, o que você tem? Você tem áreas industriais e você tem um entorno delas que vai ser ocupado por uma população, que vai causar um inchaço e um crescimento urbano desordenado e desestruturado, tá? A gente não está falando de um crescimento urbano planejado, a gente está falando de crescimento urbano que vai gerar um inchaço urbano que traz consequências gravíssimas para todas as metrópoles que crescem de forma desorganizada. Nós, aqui na maioria de vocês, né, que são os alunos, vocês estudam em áreas urbanas, né? Vocês são de áreas urbanas, Caxias, São João, Rio, São Gonçalo, é uma região metropolitana, é uma região urbana. Junto com esse crescimento urbano desordenado, esse inchaço urbano, nós vivemos uma série de consequências disso. Vamos lá rapidinho, para a gente entender? Nós não temos problemas com violência, nós não temos problemas com falta de saneamento, aglomeração, nós temos as comunidades, tá? Então, o que vai acontecer com essa revolução industrial na Inglaterra é muito semelhante com uma realidade que a gente vive. Esses inchaços urbanos, esse grande crescimento urbano, essa desordem que vai vir como consequência desse inchaço urbano, ele traz consequências gravíssimas para questões, inclusive, sociais e consequências gravíssimas do lado social. Você tem aumento da violência nessas cidades, porque você tem o aumento da miséria, você tem o aumento das pessoas que não têm moradia, você tem o aumento da poluição causada pelas fábricas e causada por esse crescimento rápido demais de uma população para uma natureza, para um meio ambiente que não consegue sustentar isso, certo? Nós vivemos dentro de um discurso muito grande hoje da questão da sustentabilidade. Galera, a natureza ela tem um tempo para se repor aos efeitos do homem. Concordam comigo? Então, qual é a consequência de um crescimento de uma área, tipo uma área de comunidade? Nós temos desmatamento, poluição dos rios, porque quando esse crescimento ele acontece de forma desordenada, tá? E muito rápido, né? Esse inchaço muito rápido, a gente está falando de uma natureza que não consegue repor, tá? Então, a poluição ela vai ser uma consequência dessa revolução industrial, tá? Existem algumas provas, né? Eu já vi concursos que fala da revolução industrial e entra com a questão de biologia para poder falar dessa consequência para o meio ambiente, a questão da poluição. Então, esse crescimento urbano ele traz como consequência violência, aumento de uma série de problemas que a gente vive, certo? Quanto maior a cidade, né, maior essa cidade crescendo de forma desordenada, maior a violência, os índices de violência, etc. Quando a pessoa quer fugir da violência, a gente sempre fala assim, vai viver no interior, que lá é mais tranquilo, né? Por quê? Por ser pequeno, é mais fácil de se administrar. Por ter um número menor de pessoas e conseguir, por isso, se organizar melhor, a gente tem uma melhor administração. Eu conheço cidades no interior onde a escola pública é de qualidade, onde a saúde pública é de qualidade, onde o pré-natal, a pessoa vai a prefeitura vai na sua casa te atender. Pra gente que vive numa área urbana, é quase surreal você imaginar isso, né? Professor e pré-natal e na casa. Quem conhece cidade de interior sabe que isso acontece em cidade de interior, né? Então, isso acontece sim, tá? Quando você tem uma população mais reduzida e aí você consegue manter um controle maior. Esse inchaço urbano faz com que os órgãos públicos, de certa forma, percam o controle, tá? E traz uma série de consequências para as cidades, principalmente para as maiores, né? Para as grandes cidades que estão crescendo aí de forma muito rápida e sem os órgãos públicos conseguirem acompanhar esse crescimento, tá? Nós temos o fortalecimento da burguesia. A gente está falando de uma burguesia que vai concentrar, que vai ser dona dessa indústria.
Essa indústria que vai contribuir, vai ser a principal, né, contribuinte aí dessa setor econômico industrial que vai ganhar destaque, vai se tornar um dos principais contribuições do PIB inglês. Então, é claro que esse grupo vai se consolidar e vai ganhar uma força que já vem sendo conquistada ao longo dos anos na Inglaterra e vai ser consolidada agora, com a Revolução Industrial. Você tem o surgimento de uma nova classe social, que é o proletariado, né? Esses trabalhadores dessas fábricas que vão viver de quê? De vender sua força de trabalho, tá? E nós temos a separação entre capital e trabalho, ok? O trabalhador é aquele que vende sua força de trabalho, né? O operariado, né? Ele vende a sua força de trabalho, ele vive disso, ele não é mais artesão, ele perdeu esse controle, ele vive de quê? De vender força de trabalho. Ele trabalha, ele só tem isso para oferecer, o trabalho dele, e em troca ele recebe um salário. Tá? Então, o trabalhador não é aquele mais que tem um capital. O artesão, não era ele que negociava? Não era ele que via o preço? Não era ele que dava o valor? Não era ele que recebia? Agora as coisas mudaram. Nós temos o capital lá, a indústria, o dono da indústria, né? E nós temos o trabalhador, que é aquele que vive de quê? De vender a sua força de trabalho. Ok? Condições de vida e de trabalho. Como eram as condições de vida dos trabalhadores, desses operários nesse período? Eu coloquei uma imagem aqui de um trabalhador, é uma imagem um pouco mais recente, não é bem do período não, mas é porque ela está bem clara. As outras eram um pouco conturbadas, aí vocês poderiam não enxergar muito bem. Vamos lá. O que acontece nesse momento? A gente está vendo crianças, tá, gente? Vocês observam, era muito comum crianças trabalhando o trabalho infantil nesse período, tá? A gente está falando de leis trabalhistas nenhuma, porque o lucro da indústria, quanto menos o dono da indústria, né, o burguês, gastasse com o trabalhador, maior o lucro dele. Então, a gente está falando de um período e a indústria é algo muito novo, tá? Ainda. Então, nesse momento, a gente tem ausência de leis trabalhistas. Não tem essa coisa toda. Férias, 13º, hora extra, licença maternidade, tudo isso que a gente tem hoje, final de semana remunerado, folga remunerada, não tinha, tá? Isso tudo foi sendo conquistado ao longo dos anos com muita luta, tá? Greves. Professora, greve? Sim. Você concorda comigo que se eu tenho uma indústria e se todos os meus funcionários pararem de trabalhar e me geram um prejuízo, tem um impacto, minha indústria para e eu começo a não produzir. Se eu não estou produzindo, eu não estou ganhando. Então, a greve vai ser a principal forma futuramente encontrada pelos trabalhadores de conquistar as suas reivindicações. Tá? Então, as greves vão ser organizadas e orquestradas com o objetivo de serem atendidos, de fazer com que a burguesia, o dono da fábrica, atendesse seus interesses, porque se ninguém trabalha, ele não lucra. E aí ele pensa, é melhor negociar e ceder e que eles voltem a trabalhar. Porque com a minha indústria parada, eu tomo prejuízo. A indústria sem funcionar, a gente tem um impacto econômico nessa fábrica, nessa indústria, tá? Jornadas de trabalho de 14 a 16 horas diária. A redução da carga de trabalho, ela veio acontecendo ao longo dos anos através dessas greves e dessas manifestações que vão sendo organizadas, tá? Foram conquistas que foram sendo adquiridas de pouco em pouco tempo. Então, inicialmente, tá, gente? Inicialmente, o que nós temos é 14 a 16 horas de trabalho por dia, tá? Salários insignificantes, obrigando o trabalho da exploração de crianças. O cara é pai de família e ele trabalha, né, numa indústria. Só que ele ganha tão pouco, que os salários são tão baixos. Professora, por que os salários são tão baixos? Porque a gente viu na última aula que nós temos,
muita gente na cidade desempregada querendo emprego. Então, lembra quando eu expliquei na última aula que quanto mais pessoas desempregadas, o salário cai, lei da oferta e procura, lembra disso? Então, se a gente está falando aqui que nós temos salários baixos devido à quantidade de desempregados, o que acontece? O pai de família trabalha, mas o que ele ganha não é o suficiente para sustentar a sua família. O que obriga as mulheres e as crianças também a trabalharem para completar essa renda, ok? Nós estamos falando de locais de trabalho insalubre, com altas temperaturas, ambientes abafados. Eu estou falando de carvão mineral, nós estamos falando de combustão, tá? Vapor. Então, imagina o calor que não eram nessas fábricas, tá? Nós temos essas fontes de geração de energia. E nós temos algumas outras questões. Não existia, como hoje, que também são conquistas ao longo dos anos, leis trabalhistas e segurança do trabalho. Hoje a gente tem toda uma questão que envolve a segurança do trabalhador, né? Que garante que qualquer empresa tenha minimamente recursos para garantir que aquele trabalhador tem uma segurança para exercer a sua função, né? Então, você é obrigado a ter nas empresas uma série de normas que elas devam seguir para garantir a segurança do trabalhador, principalmente algumas funções que colocam o trabalhador em um caráter chamado de periculosidade, tá? Que ele está exposto ao perigo, que aquilo pode trazer algum dano físico, né, para ele. Então, existe hoje uma série de regras, de leis que o empresário, que a empresa, né, que a indústria deve seguir para garantir a saúde, tá, do trabalhador, mas não foi sempre assim, tá? Isso não é algo que aconteceu sempre, que não foi sempre desse jeito. E aí, né, a gente está falando de um período onde as pessoas adoeciam, onde elas estavam expostas sem nenhum tipo de segurança. A gente está falando de máquinas, de acidentes de trabalho, que hoje existe toda uma legislação que te garanta uma série de coisas, caso você sofra algum tipo de acidente de trabalho, que nessa época não tinha. Então, o trabalhador estava exposto à sorte, né? De sofrer qualquer tipo de acidente ou contrair qualquer doença e não tinha nenhum tipo de políticas públicas para garantir nada a ele. Então, essa era a realidade do trabalhador nesse período. Nós temos, nesse período, áreas, né, onde você tem alimentação precária, você não tem preocupação de dar comida, os trabalhadores comiam ali naqueles ambientes com insetos, ratos, você não tinha nenhum tipo de norma, de regras para esses trabalhadores, tá? E eles viviam em áreas pequenas, amontoadas, cortiços, vilas operárias, que eram vilas onde os trabalhadores que trabalhavam, os operários viviam, e normalmente eram áreas sem saneamento, sem estrutura, ok? Então, tudo isso agravava uma série de fatores, doenças, acidentes. Então, assim, era muito precário, tá? São coisas que a gente vai ver que ao longo, principalmente, do século XIX, né? Quando a gente entrar a partir aí de 1801, século XIX, ao longo desse período a gente vai ter uma série de movimentos acontecendo e a gente vai ver começar a aparecer as primeiras conquistas que garanta ao trabalhador carga horária mais reduzida, melhores condições de trabalho, mas isso são conquistas que vão acontecendo depois. Inicialmente é esse perfil que nós temos, tá? De condições de vida e de trabalho. E é claro que vamos falar dos primeiros, né? Dos primeiros movimentos de contestação. O primeiro deles é o ludismo, tá? O ludismo, ele tem uma característica que não está nem muito diretamente ligada àquela questão de reivindicar direitos trabalhistas, não. Ele está muito ligado ao descontentamento de alguns grupos por perderem o controle da produção. Eles enxergam que a máquina
ela, de certa forma, tirou do indivíduo o poder da produção de coisas. A máquina, ao substituir o trabalhador, deixa eu ver se eu diminuo aqui, isso, rapidinho, por tirar o controle do artesão, lembra lá do artesão, aquele que conseguia sobreviver, sei lá, o ferreiro, né, fazendo espadas, e ele trabalhava lá, e ele tinha o conhecimento da produção, era passado de pai para filho, de aprendiz, tinha os aprendizes e faziam e conseguiam sobreviver daquilo, a máquina substitui esse trabalhador. E a gente tem o indivíduo perdendo o controle da produção, né? Então, o ludismo, ele faz o quê? Ele quebra as máquinas, ele vê a máquina como uma inimiga, tá? Ele é um movimento anti-indústria, contra essa indústria, tá? Porque eles enxergam essa indústria como os responsáveis pela desgraça deles, é o que substituiu o meu trabalho, né? Por causa deles, eu estou perdendo o cliente, eu estou perdendo o controle da produção, eu não tenho, porque a indústria acaba suprindo o que antes era eu que fazia, ok? E nós temos o cartismo, que é um pouquinho depois, né? E vai ser um documento conhecido como Carta do Povo, que exigia reformas sociais e políticas dentro da Inglaterra, como sufrágio universal masculino, a gente não está falando ainda de todo mundo e mulher não, tá? E nós estamos falando de participação do proletariado, quase que não sai, no parlamento. Eu estou falando de uma galera que começa a reivindicar participação política. Tipo assim, oi, eu sou trabalhador, mas eu sou gente. Por que eu não posso participar das decisões no parlamento? Por que eu não posso ter representante? É só a burguesia, só o clero que tem representante no parlamento. Por que não pode ter proletariado para a gente ir lá defender os nossos direitos? Bem, vão ser reprimidos, ok? Mas, ao longo do tempo, a gente vai ver que, posteriormente, a gente vai ver que vai ser atendidos algumas das suas exigências, ok? Sim, é isso, tá? Esse módulo ele é um pouquinho menor. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Só para constar, lembrando o que eu falei no começo. Adicionem lá a Érica Thiago no Instagram. Fala comigo, pergunta alguma coisa, anota, começa a aula sempre com um caderninho do lado. Não entendeu alguma coisa? Ih, ela falou isso, porque às vezes eu estou falando aqui, alguma coisa vocês se perdem, anota e pode me perguntar, tá? Estou à disposição de todos vocês para poder responder, tá bom? Beijos, até a próxima, bons estudos e vamos continuar focados, ok? Beijão, tchau!